Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Aura, né? A ação aí está subindo quase 900% aí de 2023 para cá, né? Só esse ano sobe mais de 260%. E como é uma ação que é uma recomendação importante nossa, e a gente acabou falando aqui no canal, né? Muita gente está perguntando porque está na máxima, o que é para fazer, para comprar, para vender. Eu quero aproveitar para falar sobre esse tema aqui, que é muito importante, principalmente porque a gente vai falar de questões psicológicas, tá, pessoal? A parte técnica é a mais fácil. Quando eu falo sobre isso, eu digo, análise é fácil, a gente tem um setor de análise aqui dentro da Capitalismo, né? Eu não preciso fazer análise, óbvio que eu entendo, eu gosto de entender, mas tem quem faça isso. Agora, a questão comportamental, que é especialmente apertar o botão, é a mais complexa. Então, eu quero trazer um pouco aqui como a gente trabalha na Capitalizo, principalmente no nosso serviço de consultoria, e para vocês entenderem, né, e trazer algumas dicas, mostrar para vocês essa importância de ter, né, não ter viés e ter a questão psicológica, a questão comportamental aí bem ajustadinha, tá? Claro que a aura subiu pra caramba, né, pessoal? Eu quero sempre, nesses momentos, eu peço licença para os nossos clientes, afinal de contas, a aura é uma recomendação nossa, né? As pessoas pagam para ter essa recomendação aqui, não só na casa de análise, mas na consultoria, é uma recomendação importante. Mas o que, que acontece, né? A gente sempre pega 3, 4 ações que são recomendações para falar durante o ano, e a aura a gente está falando aí nos últimos 2 anos, e deu aqui a coincidência que subiu bem. Às vezes a gente escolhe algumas ações que não sobem bem, e não ao contrário da Aura, que talvez seja uma das maiores altas aí do mundo, inclusive, se a gente for considerar nos últimos anos, né? Como eu falei, 263% esse ano, 897% desde aqui do final de 2023, que foi quando a gente começou a comentar mais sobre a Aura aqui, tá? E o que, que é importante, né, pessoal? Justamente porque as pessoas, né, o investidor, pessoa física, que a gente chama investidor comum, mas muitas vezes até o investidor profissional, né, quando ele não conhece algum ativo, ele fica muito receoso de comprar. Ah, não, mas isso aqui subiu demais, agora não vou comprar. Poxa, mas essa recomendação é lá de 2023, eu não vou comprar, né? E como eu falei, essa questão é importante porque o investidor que tem viés, ele perde dinheiro e muitas vezes ele deixa de ganhar dinheiro. Óbvio que nesses anos todos, aqui nesses últimos 2 anos, a gente já fez vários vídeos falando sobre a Aura, né? E quando estava 100%, tá caro, 200% tá caro, 300% tá caro, 400% tá caro, 500% tá caro, 600% tá sempre caro, né? Porque ou a pessoa, ela não sabe o que ela tá falando, ou simplesmente está repetindo o que outra pessoa disse, ou então, né, ela tá com raiva lá que ela ficou de fora e agora ela vai ficar dizendo que tá tudo caro, né? Sendo que não tem como a gente entrar em todas as ações da bolsa, né, pessoal? Tem várias ações que subiram bem que a gente não recomendou, que mal tem isso. Não tem como a gente recomendar tudo, né? E é importante o investidor entender isso, né? E mais importante é o investidor não fazer o que eu comento, eu chamo que é uma, vamos dizer assim, é uma avacalhação com a questão dos múltiplos, porque tem gente que acha que olhar lá o PL e o PVP é fazer análise, e muitas vezes essa análise não é uma análise adequada, né? A gente precisa conhecer profundamente ou, né, ter o acompanhamento de alguém que conheça profundamente, como é o nosso caso. A gente conhece profundamente as empresas. Eu sei para onde é que vai o preço da ação, pessoal? Não. Mas a gente tem que saber se o crescimento da empresa justifica mais alta da ação, né? Eu preciso entender se aquilo ali é um ativo bom, se não é, se é um ativo caro, se é um ativo barato. Eu não sei se vai subir esse ano, mês que vem, até porque por mais que eu ganhe dinheiro com a Capitalizo investindo, se eu soubesse que a Aura teria subido tudo isso, né, pessoal, eu seria o cara mais rico do mundo. Se eu soubesse 1 hora de cotação das ações, eu seria o cara mais rico do mundo. Me encheria de opções lá, seria mais rico que Bill Gates, que o Elon Musk, que Warren Buffett e que todo mundo, tá? E quando acontece do investidor fazer essas análises rasas ou simplesmente ficar escutando o que os outros falam, aí que dá problema. A pessoa deixa de ganhar dinheiro ou ela perde dinheiro. Quando a gente pega o caso aqui da Aura, né? Thiago, mas o PL está negativo, o ROI está negativo, ela dá prejuízo. Como é que a gente vai comprar uma ação de uma empresa que dá prejuízo, né? E aqui, eu já comentei algumas vezes, tem outros vídeos, é o que eu falo, não existe uma regra para tudo, né, pessoal? No caso da Aura, ela faz hedge em função do ouro, né? Como ela vende contrato de ouro e o ouro sobe, ela tem um prejuízo contábil dessa operação. Isso entra como prejuízo
no DRE dela. Não quer dizer que ela vai ter o desencaixe do caixa, ao contrário, ela está gerando caixa, né? Operacionalmente, ela é uma empresa que está bem. Mas se a pessoa não sabe disso, e pode ser trivial, mas tem dezenas de ações, a pessoa está no dia a dia dela, ela é advogada, é médica, ainda tem que saber isso, é complexo, né? E aí a pessoa deixa de comprar uma ação por causa disso, né? Então esse prejuízo aqui é contábil, a gente não vai olhar para isso aqui. Poxa, Thiago, mas como é que eu vou saber que no caso da Aura é assim, que no caso da Vale é assado, que no caso da Petrobras é de outro jeito? Por mais que nós tenhamos, né, pessoal, padrões, e a gente deixa, por exemplo, no nosso sistema uma coisa meio padronizada, cada caso é um caso, né? Porque além da questão das empresas serem diferentes, a contabilidade muitas vezes da empresa ser diferente pelo ramo de atuação, ou ela pode ser uma empresa estrangeira, o que, que a gente tem que lembrar? Que os negócios são muito diferentes, né? Então, não existe, pessoal, e hoje eu estava até comentando com um cliente sobre isso, não existe um PDF que vai dizer para todo mundo, ó, isso aqui tu vai fazer isso aqui tu vai fazer aquilo. Não existe, né? Eu gosto de dar muito como exemplo o caso do Pitangui, né? Talvez o Ivo Pitangui tenha sido o maior cirurgião plástico da história mundial, né? Então, se eu fosse lá fazer uma cirurgia plástica com o Pitangui, ele ia me explicar como funciona a cirurgia, mas ele não tem como pegar 40, 50 anos de experiência dele e colocar num PDF e me passar. Não existe isso, é impossível. O que faz o Pitangui ser diferenciado é o resultado. Da mesma forma que os nossos resultados são diferenciados, né? Quando olha ali as nossas carteiras, às vezes tem anos bons, anos ruins, mas a carteira como um todo, ela é diferenciada. Então o que importa lá no frigir dos ovos é justamente o resultado, né? Mas eu gosto de dar esse exemplo porque as pessoas acham que tem regra para tudo. Elas acham que vão pegar formuletas prontas e vão investir bem. Só que não é assim, pessoal. Não existe mais isso, né? Com a contabilidade de 70 anos atrás, até poderia ser, mas hoje não. Hoje os negócios mudam muito. E simplesmente o fato de uma ação subir ou cair não quer dizer que ela é cara nem barata, tá? Eu sei que essa questão é importante, tá? É muito importante, tanto que quando nós olhamos aqui, eu peguei aqui um print da tela de uma das nossas carteiras, né? Eu não coloquei a carteira toda, né, pessoal, para não aparecer todos os ativos, mas tem a Aura lá na carteira, tá? E dentre toda a explicação da carteira, os relatórios, o desempenho, a carteira em conta real, tem uma parte escrita assim, ó, as recomendações são antigas. Por que isso? Porque tem gente que olha a data da recomendação e fica incomodado. Poxa, mas essa recomendação aqui é de 2018, por que que eu vou comprar agora? Como se fizesse diferença. Ou então, poxa, como é que eu vou comprar a Aura, sendo que lá na carteira de vocês, na de dividendos, por exemplo, ela está subindo 500%. Como é que eu vou comprar uma ação que está subindo 500%, né? E isso, pessoal, por si só não diz nada, né? Eu sei que tem esse viés, eu sei que às vezes a gente escuta um, escuta outro, faz aquela análise rasa ali que eu passei para vocês, mas o que a gente tem que olhar é para frente. De novo, é uma questão importante, tanto que a gente trata isso. Não tem um dia que a gente não faça reunião com os clientes, principalmente da consultoria, e fale sobre isso aqui, mas isso aqui é viés. Porque o que a gente tem que olhar, pessoal, é para frente, não é para trás. O histórico diz muito sobre a empresa, sobre a qualidade do negócio, sim, mas a gente tem que olhar para frente, claro, para olhar para frente, tem que entender do negócio e principalmente escutar o que a empresa está falando. Porque o analista bom é o que eu falo sempre. Não é o cara que vai adivinhar o que vai acontecer, mas o que escuta a empresa e vê se aquilo ali tem uma perspectiva ou não. E o negócio da Aura, pessoal, é super simples. A Aura divulga todo mês a questão operacional, como é que está a produção. Então, é uma empresa que está super bem de caixa, é uma empresa que vai crescer bastante ainda, né? A maior pagadora de dividendos entre as mineradoras júniors, é uma empresa que vai aumentar a produção, mas não muito, o que garante, caso o preço do ouro caia, a questão... Até brincadeira agora falar em questão de ouro cair, mas, enfim, né, em algum momento o ouro vai cair. Ela é o grande problema, às vezes, das grandes mineradoras, né? O preço do ouro cai a produção e o custo... E os custos, as despesas não caem na mesma velocidade, aí dá problema no balanço da empresa. Não é o caso da Aura, que é uma empresa bem ajustadinha, e ainda ela vai aumentar a produção com a queda do custo de produção. Claro que tem uma margem muito grande hoje em relação ao custo e ao preço do ouro, né? A tendência, na nossa avaliação, é o ouro se valorizar no longo prazo, mas é uma commodity, pode desvalorizar ou valorizar por várias questões, né? A gente cita aí a classe média de China e de Índia, que estão cada vez consumindo mais ouro, toda essa questão
de tecnologia, que também o ouro é utilizado, os grandes bancos centrais recompondo aí as suas reservas, né. Então a gente tem já há bastante tempo essa visão construtiva em relação ao ouro e em relação à Aura, né. E além disso, nesse momento, e não foi por isso que a gente recomendou, mas nesse momento, qualquer, evento que possa trazer turbulência no mercado, momento de queda de juros americano, de novo, não foi por isso que a gente recomendou, mas isso é um plus que acabou virando, ela vira uma posição defensiva, né? Ou seja, dá problema global, a tendência é o ouro continuar valorizando, isso favorece a Aura. Por outro lado, se a economia global se assentar certinha, né? E mesmo que o ouro desvalorize, aí as outras ações da carteira vão acabar se valorizando. Então, olha que posição importante que é a Aura hoje. Nós vamos deixar de comprar a Aura hoje? Não, não existe isso, né? A Aura continua interessante, né? Tanto que o nosso preço justo, claro, isso aqui não é alvo, né, pessoal, mas o nosso preço justo hoje é em R$ 140. Então ela tem muito espaço ainda para andar essa ação, né? Porque quando a gente olha para frente, pessoal, essa alta anterior não diz absolutamente nada. Claro que não é a mesma coisa que comprar lá quando estava a R$ 6, R$ 7. Mas hoje a empresa está muito melhor também do que era a empresa quando a ação estava lá R$ 6, R$ 7. Eu digo operacionalmente, a empresa sempre foi boa, mas operacionalmente hoje ela está melhor. Então, quando a gente olha para frente, pessoal, não tem motivo hoje para vender Aura. Claro que se a posição ficar muito grande, né, a gente pode recomendar uma redução, alguma coisa assim, mas não é momento de venda na nossa avaliação e o investidor não pode deixar de comprar alguma coisa ou porque é antigo ou porque a ação subiu demais, tá, pessoal? Se vocês fizerem, tem duas formas de vocês verem isso, né? Ou vocês acreditam em mim, ou na prática, lá no dia a dia, o investidor vai, infelizmente, quebrar a cara e vai deixar de ganhar muito dinheiro ou vai perder dinheiro, muitas vezes porque ele acha lá que aquela ação que caiu é barata e que aquela que subiu é cara, aí só compra aquela que caiu e deixa de comprar aquela que muitas vezes está no momento iluminado, no momento de que tudo está favorável, que é o caso da Aura. Claro que a gente tem cuidado, né, pessoal? A gente não ia ter os resultados que nós temos, 30 mil clientes, se a gente não tivesse cuidado. Agora, a gente não vai sair recomendando venda só para dizer lá agora, nossa, Capitalismo recomendou a principal ação, né, só para fazer resultado lá. Isso não existe, né, pessoal? A gente tem que ter respeito e seriedade aqui do jeito que nós tratamos os nossos clientes, tá? E isso é tão importante, de novo, essa questão que muitas vezes o investidor trava na hora de fazer isso aqui, que no nosso serviço de consultoria, sempre que o investidor tem dinheiro ou dividendos, ele nos avisa, a gente vai olhar lá a carteira do investidor e vai passar para ele o que ele tem que fazer. Porque às vezes o investidor lá sozinho não iria fazer isso. Sozinho ele não iria comprar a Aura ou iria comprar outra empresa, porque ele fica achando, muitas vezes ele fica achando um monte de coisa. E a gente não está aqui para achar, pessoal, a gente está aqui para ganhar dinheiro, ter uma boa carteira e ganhar dinheiro. Aí aqui eu tenho alguns exemplos, né? O cliente ali tinha que 50 mil para alocar, a gente olha a carteira, indica para ele onde fazer a alocação. Esse outro cliente tinha 13 mil ali para alocar e queria saber o que fazer, né? Esse outro cliente aqui tinha 5 mil e logo depois já recebeu a recomendação. Esse outro aqui vendeu um terreno lá, acho que um imóvel, 2 milhões de reais e queria saber onde colocar. Então a gente ajuda muito nesse sentido e aí mitiga essa questão do investidor deixar de aproveitar uma oportunidade porque ele achou que ia acontecer alguma coisa. E achar todo mundo acha, tá, pessoal? Esse não é o perigo. O perigo é colocar o nosso dinheiro em achismos que não têm fundamentação, tá? Precisam ser coisas fundamentadas e é dessa forma que nós trabalhamos. Então, me estendi um pouquinho, mas não recomendamos a venda de Aura, tá? Se vai subir ou se vai cair é outra história, mas nós não recomendamos, tá? Lembrando, tá, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site ali da consultoria, né? Para quem tem valores acima aí de 300 mil reais, marque um bate-papo com a gente, nos chamem no WhatsApp, marque um bate-papo ali, né? Sem compromisso, a gente faz uma avaliação da carteira de vocês, mostra como funciona o nosso serviço, né? Quem achar que é interessante aderir, né? Com certeza vai ser muito bem atendido, né? Então vou deixar todas as informações aqui na descrição. Qualquer dúvida é só nos chamar que nós estamos sempre à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.